Bem-vindo à conversa. Hoje faz-nos companhia um dos jogadores mais discretos e, simultaneamente, mais ganhadores do Futebol Clube do Porto. Nos anos 80 e 90, conquistou cerca de 20 títulos em 13 épocas em que representou os Dragões na primeira equipa. Estou a falar de José Semedo. Olá, Semedo. Olá. Obrigado por nos fazeres companhia hoje. É sempre difícil tirar de casa, não para o treino, não para trabalhar futebol, mas para entrevistas. Foste sempre assim? É descrição, é forma de ser, é timidez? Não, é muito a minha forma de ser. Esta forma low profile, gosto de ser reservado, gosto do meu espaço, não gosto de ser visto neste tipo de ambiente, mas acedi naturalmente por seres tu. E por ver, muito obrigado. E vamos então olhar a tua carreira e o teu início como futebolista, começando desde logo nas tuas raízes. O teu pai é cabo-verdiano, a tua mãe é alentejana. Correto. É uma mistura explosiva, não é? Exatamente. O que é que isto influencia em ti? Influencia o facto de ter a capacidade do meu pai de ser muito, muito alegre, risonho, de se dar com todas as pessoas e com a minha mãe a sua personalidade, a sua forma de estar na vida influenciaram-me um bocadinho por aí. Esta parte mais discreta, se calhar, vem mais desse lado tranquilo, alentejano. Exato. Nasceste em Ovar há 52 anos, nunca saíste de Ovar, nem mesmo quando vieste jogar para o Futebol Clube do Porto, ias e vinhas todos os dias. Já lá vamos a essa fase. Como é que começou a tua paixão pela bola, os teus primeiros pontapés, precisamente em Ovar? A minha paixão começou muito cedo, aliás, como penso eu, todos os miúdos daquela geração. O futebol de rua, o futebol com os colegas, os torneios entre bairros, e a veia também que já vinha. O meu pai foi futebolista e já tinha esse bichinho dentro de mim. E então começou por aí. Depois na escola, os torneios interescolas, até que dei por mim a jogar nos Moris, fruto de um convite de um treinador da altura, António Luís, que falou com os meus pais. Não sei muito bem como é que ele chegou a mim, como é que ele viu, se calhar, as minhas potencialidades. Sei que, através dos meus pais, formulou o convite e acabei por jogar nesse primeiro ano como iniciado nos Moris. De qualquer forma, esta tua passagem de jogar só na escola para os Moris, e apesar do treinador ter falado com os teus pais, não estava completamente presente na cabeça dos teus pais que tu fosses dedicar-te muito ao futebol, pelo que sei. Ou seja, deixaram-te jogar pelo brilho que viram nos teus olhos após os primeiros treinos. Exatamente. Eles fundamentalmente queriam que eu me dedicasse aos estudos e viram essa mudança para um clube de futebol de 11 e federado, com algumas reservas, mas quiseram fazer a vontade naturalmente ao filho e deixaram-no experimentar essa vertente do futebol de 11. E foste cumprindo na escola? Foste conseguindo cumprir também? Sim, sem dúvida. Aliás, o requisito era esse e eu esforcei-me para que tudo corresse bem e a conciliação fosse perfeita. Antes ainda de irmos aos Moris e voltando à escola, tu eras um miúdo franzino, eras um miúdo rápido. Porque na escola às vezes há aquele jogo com muito contacto, tu fugias já ao contacto, como é que era? Não, a rapidez sempre foi, e a velocidade sempre fez parte de mim. Agora, fruto dessa rapidez e dessa habilidade, eu conseguia fugir ao contacto e muitas vezes, através desse mecanismo, libertava-me dos adversários e não tinha necessidade de entrar nesse tipo de jogo. E foi assim que entraste nos Moris. Imagino que nos pelados, muitos, não é? Ainda hoje há um ou outro, mas muitos na altura, era a forma de aprender a jogar. Extremo direito? Sempre. Desde sempre, foi assim que chegaste à primeira equipa do Futebol Clube do Porto. Como é que foi este teu primeiro ano de iniciados?
Foi um ano bom, que eu considero bom, de aprendizagem, de reconhecer outras capacidades que tinha em mim, também de experiência num tipo de jogo que eu não estava habituado. Eu vinha de futebol de rua, futebol de escola, e de um momento para o outro apanhei-me a jogar num campo de futebol de 11. Mas foi muito rico em aprendizagem. O treinador que tive na altura e que fez força para que eu fosse com ele para os Esmoriz, o António Luís, sempre me ajudou, sempre me deu bons conselhos a nível futebolístico e a nível humano. E esse ano foi, de facto, para mim, uma experiência muito, muito agradável. Semedo, para quem ligava ao futebol naquela altura, com essa idade, quase a entrada na adolescência, acompanhava, embora não houvesse os meios de informação que há hoje, mas o futebol era muito ópio do povo, acompanhava o fim do jejum do Futebol Clube do Porto. Tu apanhas ali, em termos de saberes, de ouvires as notícias, de veres os jogos ou de saber o que é que acontecia. Estamos a falar ali por volta de 78, 79, o fim do jejum, o bicampeonato do Porto. Na altura, tinhas assim algum extremo direito que te enchesse as medidas? Seninho, não sei, ou outro jogador? Seninho também, mas eu dessa altura tinha uma paixão, digamos, pelo Covilhas. Eu cheguei a vir ao Estádio das Andas com o meu pai, a primeira vez que vim, precisamente não só para ver o Porto, mas para ver o meu ídolo da altura, que era o Covilhas. O estádio cheio, dificuldades em entrada na bancada. Anos 70, ali a meio dos anos 70. E lembro-me dessa fixação que eu tinha, era eu miudinho, dessa fixação que eu tinha pelo Covilhas, pela capacidade técnica que evidenciava, pela forma elegante como se movimentava em campo. E, de facto, ele marcou-me nesse tempo. Depois, naturalmente, o Seninho, como falaste, pela velocidade que tinha, pela forma como eu me identificava naquela posição, pronto, e cresci a ver muitos e muitos grandes jogadores que passaram por esta Digamos, casa. depois na tua carreira foste de Seninha Covilhas, quase. Foste ali de extremo, é uma posição central no campo. Mas vamos ao teu segundo ano federado, digamos assim. Deixas os Esmoriz, vais para o Feirense. Para o Feirense, portanto, ainda... já é um nível diferente. O treinador transitou... Exatamente, o treinador transitou porque ele era e é da Vila da Feira, fez todo o percurso na formação do Feirense. Esse ano em que esteve nos Esmoriz foi quando saiu do Feirense, não sei se por divergências, se por outra questão qualquer. Mas depois retornou ao Clube Desportivo Feirense pela sua capacidade em lidar com miúdos da formação. E levou-me com ele. Mas aí a realidade já era outra. O Feirense tinha na formação já bases bem sustentadas, ensinavam, cultivavam realmente a imagem da vitória também junto com a formação, e foi mais um degrau que eu subi na minha carreira ainda curta. Tu no Feirense estás 2 anos, 2 temporadas, ou como é que foi este teu percurso no Feirense até chamares a atenção do Futebol Clube do Porto? Tem uma história curiosa. Eu, quando fui para o Feirense, maravilha, fizemos um campeonato excelente, fomos campeões distritais, mas aí a meio, e por isso é que eu digo que muito deste input que eu tive na minha carreira se deve a esse treinador, António Luís, porque ele quis que eu fizesse aqueles treinos de captação que se faziam na Constituição, se calhar porque achava que eu tinha alguma capacidade para chegar e me impor nesses mesmos treinos. E lá vim eu com ele fez-me esse favor, trouxe-me esses treinos de captação, dezenas e dezenas de miúdos a treinarem ao mesmo tempo, para quererem chamar a si o protagonismo também, para perceber se podiam ficar
e serem os escolhidos. Mas eu vim completamente de peito aberto, tranquilo da vida, fiz o meu treino e o certo é que fui para a feira de novo, para a feira de novo sem ter chamado a atenção, sem ninguém me pedir os dados, mas completamente alegre da vida na mesma, porque eu estava feliz no Feirense, com os colegas que tinha na altura, com o treinador que tinha. Pronto, e lá fui, o resto do campeonato fez-se. Entretanto, fomos a... Primeiro ano de juvenil, neste caso, ainda segundo de iniciado. Segundo de iniciado. Primeiro no Feirense, mas segundo de iniciado. Exatamente. E então, nesse ano, para além de sermos campeões distritais, fomos à segunda fase em que nos calhou o Futebol Clube Porto, iniciados o Futebol Clube Porto, e foi aí que tudo aconteceu. Pronto, jogámos na Vila da Feira, empatámos 0-0, jogámos aqui no campo número 2, junto ao Estádio das Antas, e perdemos, mas foi aí que tudo começou. Eu devo ter dado nas vistas e a partir daí os contactos foram se intensificando. Na altura, o falecido Costa Soares indicou-me inclusivamente para ir a um treino da seleção a Lisboa, em que o selecionador era o Jesualdo Ferreira. Eu cheguei lá com uma carta do Costa Soares endereçada ao Jesualdo para poder treinar, e ele deixou-me de facto treinar, mas eles tinham um torneio em França. Pronto, e eu treinei, vim-me embora e eles foram para esse torneio. E a partir daí ele nunca mais me largou. E no ano seguinte, como juvenil de primeiro ano, já estava aqui, de azul e branco. Nesse jogo, quando tu entras, se não estou em erro, na altura, no campo número 2 das Antas, entrava-se pelo lado do pavilhão. Via-se de frente o Estádio das Antas, aquela bancada enorme, a arquibancada. Lembras-te de olhar para cima e algum dia pensares que ia estar naquele sítio que era gigante para miúdos de 12 anos? Exatamente. 12, 13 anos? Nós temos sempre aquela ideia, aquele sonho de poder atingir patamares superiores. Eu já tinha estado, como te disse, no Estádio das Antas pela primeira e única vez, quando do jogo que vim ver, em que jogava o Covilhas, e de facto fiquei maravilhado com aquela imponência, o estádio cheio, e aquele friozinho ali na barriga acentuou-se. E naturalmente pensei, um dia gostaria de estar aqui também a evoluir neste relevado. Mas as coisas passam e o dia-a-dia vai ditando outras realidades. Nessa altura pensavas mais que era a carreira do estudo que te ia levar a ser alguém na vida, ou já pensavas que podia ser o futebol? Não, o estudo naquela altura ainda muito bem vincado, até pelas diretrizes dos meus pais, que sempre me apoiaram, sempre me disseram que os estudos seria a base e a sustentação de uma vida futura. E eu ainda tinha isso muito bem presente na minha cabeça. Mas pronto, depois os anos foram passando e de facto fiquei convencido que realmente seria a minha profissão futura. Semedo, chegas primeiro ano de juvenil ao Porto, como tu disseste, 1980. O clube estava em ebulição, havia o verão quente na equipa sénior, isto provavelmente passou-te completamente ao lado, um miúdo, como é óbvio. Para ti foi quente por tudo, pelas emoções de vires para o Futebol de Porto. Como é que foi entrar numa terceira realidade em tão pouco tempo? Os Moris, um upgrade com o Feirense e depois um salto aí já maior ainda, como é óbvio, para o Futebol Clube Porto, já com relevados, já com outro tipo de estrutura. Quem foram os teus treinadores na formação? Para além do António Luís, no Feirense e nos Moris, António Festas, no primeiro ano de juvenil. Depois, ainda com a idade juvenil, já estava a jogar nos Júniors e foi o António Feliciano, que de facto nesses 2 anos me treinou, e tenho uma saudade incrível daquele homem, porque me ajudou a ser um
homem melhor e um desportista também muito melhor. Na tua geração, grandes referências, Costa Soares, o Feliciano, Sim. há muitas referências que são pessoas que acabaram por quase serem pais desportivos de muitos jogadores. Tens noção disso? Tanta gente cresceu, tanta gente fala disso, desde o Rodolfo, que começou bem antes de ti, 10 anos de ti, ao Gomes, passando por aqui. Havia figuras que realmente, quando chegavas, imagino que fossem até de uma imponência para os miúdos. Marcavam consideravelmente, até pela sua forma de estar, a sua forma de liderar, a sua forma de orientar, marcaram e continuam algumas a marcar ainda hoje. Eu não tive a felicidade de ser treinado pelo Costa Soares, tive essa história que ele na altura treinava os iniciados do Porto enquanto eu jogava no Feirense, e essa história dele acreditar em mim, nunca mais me ter largado de vista, até me ter trazido para o Porto, de facto marcou-me imenso, e a relação que eu tinha com ele, até mais tarde, depois trabalhei com ele noutras funções no Porto, de facto para mim foi uma alegria enorme ter podido privar com ele. Fazes juvenil, fazes júnior, continuas a ir para o VAR todos os dias e a vir. Como é que era a tua vida? Estudar? Vinhas de comboio? Sim, todos os dias de manhã. Saía cedo do VAR de comboio, porque as aulas começavam às 8h30 no Alexandre Herculano. Ainda tinha que fazer aquele trajeto a pé de Campanhã. E foi uma realidade completamente nova. Eu saí da minha zona de conforto para enfrentar uma realidade completamente diferente, mas que me fez muito bem. E era uma alegria porque havia muitos jogadores da zona de Espinho, de Valadares, que se encontravam iam entrando nas estações de comboio. E pronto, inclusivamente o Soares Dias, que eu conheci nessas viagens de comboio, porque ele entrava, penso eu, em Miramar ou Francelos, e havia sempre aquele grupinho que se encontrava à mesma hora no mesmo comboio e que vinham até ao Porto. Pronto, isso deu uma bagagem muito grande. Depois das aulas, ia apanhar o 78, ali ao Bonfim, para vir almoçar ao antigo Manhoso, não sei se ainda hoje existe, que fica ali perto da Torre das Antas. Creio que não. Não faço ideia, sei que... No outro dia passei à porta e creio que já não. Pois, os jogadores que vinham de longe almoçavam ali todos, e depois estávamos preparados para o treino da tarde, que se fazia no campo número 2. E aqui, quando chegas aos júniores, estamos a falar de quando chegas aos júniores, coincide com a entrada de Pinto da Costa Presidente, 82, por aí, reentrada de Pedroto como treinador, e tu, ainda júnior, tens esse privilégio de, na primeira época de Pedroto, ser chamado à primeira equipa por aquele que era considerado o mestre, que era alguém que também não tinha grande receio de lançar jovens jogadores. É verdade, é um facto. Tínhamos também o campeonato de reservas que fazíamos regularmente, com os craques da altura, alguns que por este ou por aquele motivo não jogavam. E com o estádio número 2 cheio, geralmente, não é? Cheio de que era uma particularidade espetacular, podermos evoluir naquele relevado, naquele campo com as bancadas cheias e um ambiente muito, muito bom. E pronto, e para mim foi uma alegria enorme poder ser chamado aos treinos da equipa A, poder evoluir e crescer na equipa de reservas, ao lado de nomes como Quinitos, Limas Pereiras e outros que na altura, por este ou por aquele motivo, faziam jogos das reservas. Semedo, nessa altura estás a falar de alguém que já estava imposto. O Lima Pereira chegou, por exemplo, com 26 anos ao Porto, portanto já era um homem, tu eras um miúdo. Tu ainda és daquela fase em que se entrava no balneário e ainda se tratava alguns daquelas trutas, algumas daquelas trutas por senhor? Sem dúvida. Não, havia da nossa parte um respeito enorme. Nós entrávamos no balneário e observávamos, praticamente nem falávamos.
víamos o comportamento dos craques na altura, estávamos no nosso lugar, mas havia uma preocupação também deles de nos enquadrar naquela realidade completamente distinta daquela que nós vínhamos. Mas isso era saudável. O facto de nós estarmos a aprender, a observar, a perceber os comportamentos, tratar por senhor às vezes, mas com respeito enorme, ajudou a cimentar e a absorver a cultura do clube. Tu foste preparado para ser chamado à primeira equipa, tiveste esse contacto, lá está, tinhas esse contacto com as reservas, que já era importante, mas quando foi para jogares a primeira vez, que foi num jogo da Taça, tinhas 18 anos, frente ao Alcobaça, o treinador preparou-te de alguma forma especial, chamou-te quase naturalmente, como se já fizesses parte do grupo? Como é que foi? Como é que te lembras deste pré-primeiro jogo? Não, chamou-me naturalmente. Há sempre o antes, que aquela palavra nos acalma, mas fundamentalmente não diferenciou o craque do miúdo que vem de baixo. Fez-me neste caso sentir perfeitamente à vontade, integrado e adulto do ponto de vista futebolístico. E isso, parecendo que não, ajuda a descontrair, ajuda a absorver essa energia e foi assim que as coisas E foi assim que te estreaste, se não estou em erro, pelas minhas pesquisas, foi em novembro de 83, entraste para o lugar do Inácio a 10 minutos de fim e vais a tempo de fazer um golo. Ou seja, o jogo estava 4-1 com o Alcobaça para a Taça, tu entras para o lugar do lateral esquerdo, não para essa posição, mas porque o jogo estaria mais fácil para pôr mais um homem na frente e ainda fazes um golo. Foi uma estreia absolutamente de sonho, não é? O que é que tu te lembras de tudo isso, do golo? Estavas preparado para festejar o golo? Lembras-te como é que festejaste? Não me lembro. Imaginaste fazer um golo na estreia? Não, em 10 minutos muito menos, não é? O que eu queria era poder, nem que fosse um minuto, entrar e jogar e sentir aquela adrenalina do miúdo que está ali naquele palco. Mas foi a cereja em cima do bolo. 10 minutos, um golo, foi o entrar em êxtase num momento especial para mim. Fundamentalmente isso. Tu aqui já começas a agitar um bocadinho quando entras a extremo direito, e eu lembro-me disso porque era adepto de bancada. Tu agitavas ali o jogo, abanavas com o jogo, porque tu eras realmente muito rápido. Eu diria que tu tinhas ABS, o Seninho dizia muitas vezes que não tinha, porque saía pela linha fora. Tu tinhas noção perfeita do espaço no terreno, mas eras rapidíssimo por esta altura. Não, era uma das minhas grandes armas, era a rapidez, a velocidade. Eu considero que fundamentalmente com bola, porque há aqueles jogadores que são velozes, mas com a bola atrapalha um bocado e para controlar às vezes tem que diminuir essa velocidade. Eu acho que tinha essa capacidade de, com bola, partir para cima, driblar, parar, arrancar novamente, e tinha uma lateralidade muito boa, tanto ia para a direita como para a esquerda. Penso que eram as minhas grandes armas. E depois te ajudou precisamente a jogar noutras posições, até defesa esquerda, mas já lá vamos caminhando pela tua carreira fora. No início de dezembro desse ano, pouco depois de tu te estreares, nomeadamente a 4 de dezembro, foste suplente no último jogo de Pedroto, no banco do Porto, que é em Penafiel. Na altura, Pedroto, o jogo estava difícil, apostou em Bobó e Vermelhinho, saídos do banco, um cruza e o outro faz o golo, mas foi a última vez que Pedroto esteve no banco. Tu, como miúdo, na altura, como é que viveste, como é que os mais velhos viveram esta fase, que acabou por ser transição para o António Moraes, com o Pedroto presente, mas não completamente? Sim, foi uma fase complicada, porque nós vivemos de perto todo aquele problema que o Ministério de Pedroto tinha na altura e todo o desenvolvimento da própria doença. Porque o Ministério de Pedroto era o nosso líder, nós perfeitamente identificados com tudo o que ele nos transmitia, com a sua liderança, e de repente percebemos que podíamos ficar
órfãos do nosso pai. E de facto foi duro vivermos esse momento, e muito mais duro na altura do seu falecimento. Pois. De qualquer forma, aqui tu continuas a ser aposta do António Moraes. 10 dias depois de Pedro ter feito o seu último jogo no banco, foi no Penafiel Porto, o Porto vai conquistar uma supertaça à Luz, em que tu entras com golos de Vermelhinho e de Frasco, tu entras aos 37 minutos para o lugar do Jaime Magalhães. Do Magalhães lesionado. Foi a tua primeira grande conquista, digamos assim. Exatamente. E é um dado curioso, porque um ambiente completamente naquele estádio cheio. E então o Jaime Magalhães lesiona-se aos 30 e poucos minutos, e o mister António Moraes faz-me saltar do banco para aquecer. Mas antes de eu entrar ele percebeu que o meu nervosismo era muito. Um estádio cheio, num jogo muito particular, 2 rivais, o meu primeiro grande derby, e então chega à minha beira e diz: miúdo, como é que estás? Eu assim a olhar para ele, assobia. Assobia lá. Só que eu queria assobiar com o nervosismo, não conseguia. Então ele bateu-me nas costas: vai lá para dentro que vai tudo correr bem. E de facto, com os minutos a passar, as coisas foram naturalmente correndo. Mas sei que a primeira vez que toquei na bola quase caía com tanto nervosismo. Mas depois penso que cumpri, inclusivamente no golo da vitória. Penso que sou eu que faço o passe para depois alguém fazer o último passe. Estive envolvido na jogada e saímos lá vitoriosos, que era a nossa grande preocupação. Naquela altura, naquele Porto, se calhar não imaginarias que 13 anos depois sairias com 20 títulos, porque não era normal. Tu depois apanhas a fase toda em que o Futebol Clube Porto se habitua a conquistar títulos e habitua os adeptos a conquistar títulos todos os anos. Foi uma época brilhante. Nesse ano o Porto vai à final da Taça das Taças, não é? Tu assistes a isso, não participas. Não participo. E ganha a taça ao Rio Ave, 4-1. Exatamente. Ainda hoje eu contabilizo os títulos: 2 Futebol Clube Porto, um rival, 2 Futebol Clube Porto, um rival, porque ganhávamos 2 títulos, perdíamos um, mas depois reconquistávamos mais 2, e foram ao todo 8 títulos de campeão nacional nessa época. No ano seguinte, esse ano fazes 5 jogos, esse primeiro ano, lançado por Pedroto e depois também com Moraes. No ano seguinte entra Artur Jorge. Temeste passar despercebido ou achaste que o treinador que viesse a seguir também ia apostar em ti? Tu aqui já és sénior. Aqui já sou sénior. É o teu primeiro ano de sénior. Não, aí já é o segundo ano de sénior. Segundo ano de sénior, exato. Exatamente. Não, porque pronto, eu acreditava no meu trabalho, era um jovem promissor, toda a gente me via assim. E com um novo treinador, na minha mente só pensava trabalhar diariamente para poder merecer essa confiança do míster. O facto é que nós tínhamos, o Futebol Clube Porto tinha uma equipa de grandes jogadores, já jogadores maduros, com grande capacidade atlética, técnica, e de facto joguei muito pouco nesse ano. Eu lembro-me inclusivamente... Ainda fazes 15 jogos, estamos a falar já do ano do Artur Jorge, fazes 15 jogos, 2 na Supertaça contra o Benfica, 2 vitórias, e também na final da Taça contra o Benfica participas, embora aí não tenha tido o mesmo resultado. Sim, mas eu penso que foi nesse ano que 85 e 86 que estamos a falar. E este ainda é 84, 85, ainda é o primeiro do Artur Jorge. Porque eu não sei se foi nesse ano, se no ano seguinte lesionei-me precisamente num jogo da Supertaça contra o Benfica aqui nas Andes. Eram finais, finalismo, primeira mão, segunda mão, final, finalíssimo. Eu penso que foi nesse ano 84, 85 que empatámos
Não, perdemos 1-0 na Luz e depois 3-0. 3-0. Creio que sim. Eu tenho aqui estes dois resultados. Também não. De qualquer não forma, é tu foste isso. sempre, e estás a falar disso, foste sempre fustigado por lesões. Já vamos falar das mais graves mais à frente, mas foste. Sentias-te frágil ou foi também a natureza? Foi o destino, digamos assim? Exato. Foi fundamentalmente a partir da minha primeira grande lesão, que depois tive outras lesões sucessivas ao longo da carreira. E era precisamente disso que eu estava a falar há pouco, de um jogo para a Supertaça Cândido Oliveira, aqui nas Antas, Porto Benfica, chovia. Tenho aqui essa referência. Em 85-86, 6 aos 53 minutos lesionado. Exatamente. No ano seguinte, 85-86. Então, exatamente. Aqui na página a seguir. Que tive uma ruptura completa do tendão rotuliano e que depois, consequentemente, foi um calvário de 7 meses de paragem que me condicionou toda a época, que me condicionou a época seguinte. Pronto, e as lesões depois foram fruto também dessa grande lesão que tive nesse ano. De qualquer forma, estamos a falar aqui do segundo ano em que tu és campeão. Tu és bicampeão em 85-86, já tinhas sido campeão em 84-85, avançámos aqui o teu primeiro título, até marcaste no último jogo em Portimão, já o Porto tinha conquistado o título, mas fizeste 15 jogos, já foste bastante utilizado para quem tinha 19, 20 anos. Como é que foi esta sensação, depois de teres conquistado aquela supertaça, de ter conquistado, não um título, como dizias há pouco, mas desde logo dois. Um mais difícil, que foi o da lesão, 85-86, sofreste mais por estar fora, seguramente. Exatamente. Mas este conjunto de 2 títulos com Artur Jorge? Foi realmente o ponto de viragem, o acreditarmos que de facto poderíamos sair vencedores em qualquer situação, e esses 2 títulos penso que nos deram uma capacidade fundamentalmente de acreditar que poderíamos, nos anos vindouros, fazer história no Futebol Clube do Porto. Ó Semedo, não só isso, porque o Porto tinha estado na final da Taça das Taças, em 84, mas neste ano, de 85-86, ainda antes de lesionares, tu jogas contra a Ajax e contra a Barcelona, participas nestes jogos já da Taça dos Campeões. O Porto só é eliminado pelo Barcelona pelo golo do Archibald fora de casa. Aqui também vos deu para perceber que nos anos seguintes se poderia voltar a fazer alguma coisa na Europa, que não tinha sido só um acaso naquele teu primeiro ano de sénior a equipa ter chegado à final da Taça das Taças. Sem dúvida. Esses jogos internacionais e a forma como os jogámos, os encaramos, deu-nos a entender que seríamos também fortes a esse nível. E, de facto, compreendemos que o valor estava lá, que a capacidade estava lá e a mente tinha que acompanhar esse querer. E, de facto, assim foi nos anos seguintes. Penso que, para além do 87... A passagem é mesmo para aí. Tu acabas por só regressar em janeiro do ano seguinte, dessa lesão do rotuliano. Ainda vais a tempo de ser suplente no jogo em casa com o Dinamo de Kiev, acabas por não ser utilizado e, portanto, estás no plantel campeão da Europa, mas acabas por não ter utilização, muito fruto dessa lesão. Mas como é que foi assistires patamar a patamar àquelas eliminatórias, e nomeadamente esta que tu estiveste em casa contra a equipa que era a mais forte de todas, se calhar mais forte até que o Bayern naquela altura, o Dinamo de Kiev? Nós, a partir de certo momento, percebemos que era possível, fundamentalmente. E o acreditar tem destas coisas. Jogo após jogo, vamos-nos superando, vamos-nos apoiando e as vitórias acabam por surgir naturalmente. Mas o grupo estava consciente que havia essa possibilidade. E o trabalho foi nesse sentido, de não só a competição nacional,
que acabou por não acontecer nesse ano. A partir de altura quase que desistiram, não é? Exatamente. Mas uma competição internacional de peso nós queríamos muito e, de facto, participando pouco ou quase nada nesses jogos e vendo as coisas de fora, pronto, foram momentos fantásticos até à vitória final. Tinha que ser uma equipa mesmo muito forte. Aliás, um plantel: Semedo, Laureta, Jaime Pacheco, Gomes e Lima Pereira, todos lesionados, todos fora. O Casagrande a regressar de lesão, foi para o banco, mas tinha regressado da lesão. Eu não penso, não sei se o Eurico também não estaria... Não, o Eurico já não está neste plantel. Era o Lima Pereira, e Eduardo e Celso, os três centrais, digamos assim. Era mesmo um plantel fortíssimo, com um treinador que era diferente de José Maria Pedroto, embora com a mesma qualidade de trabalho, mas com caráteres diferentes. Tu apanhaste os dois. Sim, lideranças diferentes, mas com a qual me identifiquei muito também. Eu, com o Mr. Artur Jorge, tinha uma relação especial, porque eu como miúdo, ele... penso que me protegia de alguma forma, conversava muito comigo, lançou-me quando entendeu que devia lançar e eu penso que correspondi. Mas foram de facto com ele anos muito positivos para a minha carreira. Semedo, com 22 anos e com esta lesão que acaba por te dar aqui um sabor amargo a uma temporada que podia ser completamente em cheio a jogar para ti, tu achaste de alguma forma que a tua carreira daí para a frente podia estar comprometida? A partir de certa altura sim, porque seria a partir de uma lesão para 6 meses até começar a jogar, muito similar à ruptura de ligamentos cruzados. Só que eu tive um grande azar também no início dessa recuperação, que foi o facto de ter rejeitado o material que me colocaram na operação. E a partir daí tudo se complicou, porque tiveram que me abrir novamente o joelho, retirar esse material que me protegia o tendão de todo o esforço que eu poderia fazer, até mesmo na fisioterapia. E a partir daí tive muito tempo, meses, sem poder fazer um exercício que fosse. Isso debilitou-me muito a nível muscular e obrigou-me a essa paragem de 7 meses até recomeçar novamente os treinos, até recomeçar novamente a minha preparação e a minha recuperação final. E, de facto, foram tempos muito difíceis. Tu falas disso, muitas vezes ouvimos os jogadores de futebol falar destas operações, do abre o joelho, tira, põe, corta. Principalmente para ti que passaste por estas lesões, hoje falas assim naturalmente, mas tens as marcas aí, seguramente. Quando muda o tempo, tens aí as marcas, como se costuma dizer, não é? É algo com que se aprende a lidar ao longo do tempo, com a dor, sim. enquanto... Sim. A dor, a resistência à dor, a resiliência... O ter que jogar com dor, não é? O ter que jogar muitas vezes com dor, e isso dá-nos uma capacidade que nós nem imaginávamos que a teríamos. E isso aconteceu naturalmente comigo, novo, a lidar com uma situação adversa como esta, ajudou-me a repensar a minha vida em termos profissionais, ajudou-me a ser muito mais tolerante à dor, a ser resiliente, e isso, nesta profissão, ajuda muito. Semedo, acima de tudo, quem revolucionou completamente o estilo de jogar do Porto no ano a seguir a Artur Jorge, mesmo com o Porto campeão da Europa, foi Ivites, que acaba por ser, para ti,
quando estás completamente restabelecido, alguém que faz de ti um jogador diferente. Deixas de ser só o extremo direito, passas a jogar em tantas posições. Eu creio que só não jogaste a livro, porque, ou quase, já na segunda passagem de Ivites jogaste a livro, mas essa já é uma segunda passagem, exatamente. Se não estou em erro, até em Barcelos, no último jogo do Ivites. Ia dizer que não, mas já lá vamos. Mas nesta primeira passagem do Ivites, em que bateu tudo certo, começa logo na pré-temporada, um torneio só com campeões europeus, no torneio Juan Gamper, Porto, Barcelona, Bayern de Munique e Ajax, e o José Semedo, que vinha de um ano com lesões, deste ano do Porto campeão da Europa, titular, fazes golo logo ao Barcelona, ao Bayern de Munique, o Porto ganha e depois ganha a final ao Barcelona, em que golo também... do Jorge Plácido, penso eu, não sei. Jorge Plácido, exatamente, em que o Porto também participa. No primeiro jogo contra o Bayern, creio que marcas tu e o Madjer. E, portanto, depois foi para ti, muito mais, se calhar, do que o que tu esperavas, de um ano para o outro, não? Esta passagem de 86-87 para 87-88, logo na pré-temporada. Sim, sem dúvida. Eu vinha de uma época terrível e de desconfiança para a época seguinte. O certo é que as coisas correram bem, eu senti-me bem logo de início, fiz uma boa pré-temporada e esse torneio de facto é um torneio que me relança para o resto da época, porque para além das equipas, como tu referiste, serem equipas de topo, é um torneio prestigiado. E o Porto só tinha perdido o Futre, de resto estava lá a equipa campeã da Europa, não é? Exatamente. E nós chegámos lá e impusemos, de facto, o nosso futebol, um futebol diferente, fruto também das ideias de jogo do Mister Ivic, mas que nos levou ao sucesso. É por esta altura, na altura não havia números atribuídos. Nós estamos aqui com o 10, precisamente porque, embora tenhas atuado em tantas posições, este é o número que usas mais vezes a partir desta época. Ou seja, e que refletia muito a tua posição em campo. Tu jogavas ali depois por trás do avançado, muitas vezes, eras lá está o que eu dizia, vieste Seninha Cobilhas, não é? Ali como alimentador de uma equipa que jogava muito curta, e com espaço para o Rui Barros também começou a brilhar nessa altura, tu has de ter dado, eu diria mais do que golos, ocasiões de golos, porque o Rui desperdiçava algumas também, mas N ocasiões de golo, que era o Rui, que era o Gomes, que continuaram, o Gomes continua a fazer golos também nessa temporada. O Rui tinha essa particularidade, o Gomes noutro estilo, mas o Rui, além de ser muito rápido, era perspicaz na forma como se movimentava e solicitava o passe. Aquelas desmarcações de ruptura dele eram normalmente letais. E eu tinha essa capacidade de perceber o timing, de soltar a bola do último passe, e de facto houve muitas jogadas dessas que foram coroadas em golo pelo Rui. Ivites reinventou-te como jogador, pode-se dizer isso? Sim, sem dúvida. Eu não começo a minha formação toda a extremo-direito, os primeiros anos de sénior a extremo-direito, eu conhecia só aquele corredor e ele de facto viu em mim outras capacidades para poder evoluir noutros sítios e noutros corredores que não os corredores laterais. E até marcar golos, porque logo no primeiro jogo do campeonato, o Porto ganha 7-1, num jogo ao Belenenses, em que o Madjer reinventa de novo o calcanhar, em que o Rui Barros se estreia a marcar e em que fazes 2 golos, 2 dos 7, não é? Exato, um jogo à noite e de boa memória, sem dúvida, em que o Futebol Clube Porto fez um fabuloso jogo, coroado com 7 golos e outras oportunidades desperdiçadas, mas um futebol de ataque, sem dúvida, demolidor. 88 golos, não estou em erro, sem dúvida. E esse jogo em particular tenho, de
de facto tem boa memória pelos 2 golos. Ó Semedo, não terás boa memória depois de novembro, dezembro. Voltas a lesionar-te e falhas a primeira mão da Supertaça Europeia e a Intercontinental por lesão. Regressas depois para jogar ainda na segunda mão da Supertaça Europeia, aqui nas Antas, contra o Ajax e portanto, participas ativamente nesse jogo, mas voltas a ter aqui novembro, dezembro, um período em que as lesões não te largam, não é? Exatamente. Eu estive presente também na Intercontinental como suplente não utilizado. Mas lá está, isto vem de encontro àquilo que eu te dizia há pouco. Fruto dessa lesão grande e grave. Estava a aparecer pequenas coisas, não é? Começaram, e eram fundamentalmente lesões musculares, próprio dos desequilíbrios que eu tinha e que na altura, logicamente, a ciência não tão avançada como está agora, não conseguiu escalpelizar e determinar, e de facto essas pequenas ou grandes diferenças de uma perna, desequilíbrios de uma perna para a outra, determinaram pequenas lesões musculares, mas que obrigavam a paragens algo prolongadas. E de facto, pronto, eu fui lutando sempre contra isso, consegui algumas vezes, outras a lesão lá me chateava, mas mesmo assim penso que... Semedo, e foste sempre lutando também contra algo que às vezes ocorre com alguns jogadores, que é às vezes seres incompreendido por aquilo que fazias em campo. E digo isto porquê? E digo nesta altura porquê? Porque neste ano o Porto é campeão com 13 pontos de avanço, valia 2 pontos a vitória, portanto seria com mais de 20, em condições normais a valer 3 pontos, marca 88 golos, sofre pouquíssimos, não estou em erro, 13 ou 14. No jogo em que o Porto festeja o título 5 jornadas antes de acabar, ganha 5-0 ao Rio Ave. Eu lembro perfeitamente que nesse jogo os adeptos assobiaram a equipa em determinada altura. E pela impaciência, porque aos 5 a equipa, como eu dizia, jogava curta, dava muitas vezes, o Ivitos gostava de dar um bocadinho a iniciativa ao adversário. Exatamente. Para depois os agredir com a tua velocidade, o Rui Barros e por aí. Etc. E tu às vezes também eras mimado com assobios. Sentiste-te incompreendido muitas vezes? Algumas vezes sim, mas isso fruto da exigência dos adeptos. Eu costumo dizer que os adeptos tinham todos os anos como alvo alguém, e esse ano fui eu um bocadinho o alvo. Eu tinha assistido noutros anos ao Bandeirinha, ao Domingos depois, mas fundamentalmente também pelo estilo de jogo que o Mr. Ivic implementou, e os adeptos não estavam habituados, estavam habituados à vitória, mas não estavam habituados a esse tipo de jogo que a equipa praticava, e eu fui um bocadinho o alvo dessa fúria, digamos, entre aspas, dos adeptos, mas sempre os respeitei, sempre procurei, dentro das minhas capacidades, fazer melhor, e o certo é que no ano seguinte essa onda de críticas desapareceu. Pronto, por isso é que eu costumo dizer, cada ano o público tinha o seu alvo, aquele foi o meu ano. Nesse ano o Porto, contigo, basicamente a titular em praticamente todos os jogos, ganha campeonato, conforme sublinhamos, Intercontinental, Supertaça Europeia, Taça de Portugal na final contra o Vitória de Guimarães. O Ivitos acaba por sair, regressou depois mais tarde, ainda o apanhaste mais tarde, numa fase já diferente. Era uma personalidade, essa aí, completamente diferente das anteriores que apanhaste, mais excêntrico se calhar, mas alguém que os jogadores dizem que também era, em termos de métodos, revolucionário e sem dúvida, para a época. Muito inovador e de facto muito conhecedor do jogo. Eu lembro uma vez que vínhamos no avião de um jogo ou internacional ou de um torneio, e ele chamou-me para a beira dele e pegou num papel e num lápis e teve-me ali a explicar, através de desenhos, o que pretendia para mim e para a equipa.
E ali tudo fazia sentido, de facto. Ele conseguia colocar no papel, de uma forma bem explícita, aquilo que pretendia para a equipa e para cada um dos jogadores. E de facto demonstrou-me ali que tinha uma ideia de jogo muito peculiar, mas muito própria e vincada na forma como dirigia o Futebol Clube Porto. No ano seguinte vem Quinito e Artur Jorge depois regressa, porque com Quinito não dá certo no início de temporada. Há pouco, antes de entrarmos para esta conversa, dizias que não sabias se ias ter 45 minutos de conversa, não estavas habituado, nem estavas à vontade, e devo dizer-te que começaste a suar e neste momento já não estás a suar. Para mim é um prazer saber que estás tranquilo e à vontade. Isto para te dizer que vamos fazer aqui uma pequena pausa, porque já ultrapassámos os 50 minutos de conversa. Nossa. Ainda só temos 3 dos 8 campeonatos que conquistaste e, portanto, ainda faltam alguns títulos, num total de 20 entre campeonatos, taças, competições europeias. Voltamos daqui a pouco para olhar depois, digamos assim, a segunda parte da tua carreira no Futebol Clube do Porto. Fique por aí, vai haver mais conversa interessante, mais títulos para olhar com José Semedo. Até já.